Olá, pessoal. Eu sou a professora Samila e eu espero que vocês estejam todos bem. Nessa aula de hoje, na disciplina de Bioquímica, nós vamos falar um pouquinho sobre a água e entender também por que é tão importante falar sobre essa molécula que está tão presente nas nossas vidas. Então, pessoal, inicialmente, como eu mencionei anteriormente, é importante que a gente reconheça a água como a molécula que sustenta toda a vida. E não é à toa, por exemplo, que quando os astrônomos procuram ou encontram água em outro planeta, se especula a possibilidade de vida. E ainda que seja microscópica, ainda que seja apenas uma célula, porque a vida, como nós conhecemos, depende da água. Inclusive, a vida na Terra começou e evoluiu na água, isso por aproximadamente 3 bilhões de anos antes que essa vida se expandisse para a terra firme. Então, nós consideramos, vocês podem considerar a água como a substância que torna a vida, assim como nós conhecemos aqui na Terra, possível. Todos os organismos que são familiares a nós, todos os organismos que a ciência conhece, que nós conhecemos, são compostos principalmente por água. E aqui na Terra, e possivelmente em outros planetas, a água é o meio biológico, é o meio por onde acontecem todas as reações químicas nos organismos. E é importante nós ressaltarmos também que aproximadamente 3/4 da superfície da Terra estão cobertos por água. E apesar da maioria dessa água estar na forma líquida, a água, como vocês sabem, também pode estar presente na forma sólida, na forma de gelo, e na forma gasosa, ou mais especificamente, mais corretamente, na forma de vapor. Então, a água, pessoal, é a única substância comum que está presente no ambiente natural nos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e vapor. E além disso, algo bastante curioso é que o estado sólido da água flutua sobre o estado líquido. E essa é uma propriedade bastante incomum. Isso só é possível devido à química das moléculas de água que nós estudaremos nessa aula de hoje. Falando ainda sobre algumas curiosidades sobre a molécula de água, 70% do peso da maioria dos organismos vivos é água. E lembram quando eu mostrei lá na aula introdutória os 3 domínios da vida? Falei sobre bactéria, arqueia e eucária. Então, apenas os domínios bactéria e arqueia resistem a uma desidratação de cerca de 50%, ou seja, apenas bactéria e arqueia sobrevivem se nós desidratarmos, nós retirarmos 50% do conteúdo aquoso. E para que vocês tenham uma ideia, uma diminuição de 20% do volume total de água de um organismo inibe significativamente o seu metabolismo. Então, o seu metabolismo funciona com bastante dificuldade. E se houver, então, uma diminuição de 30% do volume total de água desse organismo, o seu metabolismo para completamente. Eu falei para vocês, então, sobre algumas propriedades que são incomuns da água e nós vamos descobrir nessa aula de hoje devido a que a água possui essas propriedades que são consideradas incomuns. E quando nós falamos sobre água, sobre propriedades da água, nós não podemos deixar de mencionar as ligações de hidrogênio, que eram referidas anteriormente como pontes de hidrogênio. Talvez muitos de vocês conheçam as ligações de hidrogênio pelo nome pontes de hidrogênio. O que são essas ligações? São interações fracas, mas que são muito importantes em sistemas aquosos. Então, essas ligações de hidrogênio ocorrem entre as moléculas de água e são as responsáveis pelas forças coesivas que
que vão fazer da água um líquido à temperatura ambiente e vão favorecer o ordenamento das moléculas, que é típico da água cristalina, ou seja, a água no seu estado sólido, o gelo. Então, pessoal, as biomoléculas polares que se dissolvem na água, elas só se dissolvem em água porque elas são capazes de substituir as interações entre água a água, ou seja, as interações entre as moléculas de água, por interações que são mais energeticamente favoráveis. Então, essas moléculas polares substituem interações água a água por interações água-soluto. E dessa forma, essas moléculas que nós chamamos de polares se dissolvem em água com bastante facilidade. Já aquelas moléculas que nós chamamos de apolares, elas são capazes de interferir nas interações do tipo água a água, só que elas são incapazes de formar interações água-soluto, como acontecem com as moléculas polares. E, consequentemente, como essas moléculas apolares são incapazes de formar interações água-soluto, elas são pouco solúveis em água. Então, em soluções aquosas, essas moléculas apolares tendem a formar agregados, como, por exemplo, quando a gente coloca água e óleo em uma garrafinha e a gente agita essa garrafinha. A gente observa que o óleo, após um curto período de tempo de repouso, vai formar um agregado na superfície, justamente porque essas moléculas apolares não são capazes de formar interações água-soluto, como são capazes as moléculas polares. E pensando ainda nas ligações de hidrogênio, elas podem parecer individualmente fracas. Só que quando a gente tem coletivamente essas interações de hidrogênio, elas são muito significativas. Por exemplo, são muito significativas nas estruturas tridimensionais de proteínas, na formação de polissacarídeos e também na formação da estrutura tridimensional dos ácidos nucleicos, como vocês veem nessa molécula de DNA que está representada na imagem. Onde entram as ligações de hidrogênio aqui na molécula de DNA? Justamente aqui na interação que acontece na base nitrogenada de uma fita com a base nitrogenada de outra fita. Então, pessoal, as ligações de hidrogênio, como eu mencionei anteriormente com vocês, são as grandes responsáveis pelas propriedades que nós consideramos incomuns que a água possui. Vejam só nessa tabela que eu retirei do livro Princípios de Bioquímica de Leininger, que eu indiquei a vocês no primeiro dia de aula. Aqui nessa tabela, vocês podem observar que a água tem o ponto de fusão, o ponto de ebulição e o calor de vaporização mais altos do que outros solventes comuns, como metanol, etanol, propanol, butanol, acetona, hexano, benzeno, butano e cloroformo. Só que antes da gente olhar esses dados, vamos relembrar alguns conceitos que vocês aprenderam lá no ensino médio. Então, o ponto de fusão é a transição da fase sólida para a fase líquida. Então, aqui, por exemplo, abaixo de 0 graus, a água se encontra no seu estado sólido, certo? Acima dessa temperatura, acontece a fusão, que é a transição da fase sólida para a fase líquida. Já a ebulição é a passagem de um líquido para o seu estado gasoso, ou mais especificamente, para o seu estado de vapor. Então, até 100 graus, até 99 graus, a água se encontra no seu estado líquido. Acima da temperatura de 100 graus Celsius, a água faz a transição do seu estado líquido para o seu estado vapor e a gente chama esse processo de ebulição.
Então, olha só, abaixo de 0 graus, a água está em seu estado sólido. Acima dessa temperatura, ela passa para o seu estado líquido e acima de 100 graus, ela passa para o estado vapor. E talvez algum conceito que seja novidade para vocês seja o calor de vaporização, que aqui está representado em joules por grama. O que é esse calor de vaporização? Nós podemos considerá-lo como a quantidade de energia que é necessária para levar 1 grama de um líquido para o seu estado vapor, para o seu estado gasoso. Ou seja, aqui para a água, para levarmos 1 grama de água do seu estado líquido para o estado vapor, são necessários 2.260 joules por grama. Então, para vaporizar 1 grama de água a 100 graus Celsius, são necessários 2.260 joules por grama. Então, vamos comparar. Eu falei para vocês que a água possui ponto de fusão, ebulição e calor de vaporização mais alto do que os solventes comuns. Vamos observar aqui o metanol. O metanol possui um ponto de fusão quase 100 vezes menor do que o ponto de fusão da água. Então, a gente observa que a água possui um ponto de fusão 98 vezes maior do que o solvente metanol. E o ponto de ebulição da água também é maior do que o ponto de ebulição do metanol, certo? Então, a água vai vaporizar a 100 graus Celsius, enquanto o metanol ele vaporiza a 65 graus Celsius. Enquanto o calor de vaporização também é maior para a água do que para o metanol ou quaisquer outros solventes que eu demonstrei aqui para vocês. Então, para passar 1 grama de água líquida para o estado vapor, são necessários 2.260 joules por grama. Enquanto para passar o metanol do estado líquido para o estado vapor, é necessária uma quantidade menor de energia, um calor de vaporização menor. E vocês podem observar que o mesmo serve para todos esses outros solventes. Então, a água possui um ponto de fusão, de ebulição e um calor de vaporização mais alto do que os outros solventes comuns. E essas propriedades, pessoal, são consequência da atração que existe entre as moléculas de água adjacentes, que existem entre as moléculas de água vizinhas. E essa atração oferece à água líquida uma grande coesão interna. Olhando aqui para a molécula de água, a gente pode observar que cada átomo de hidrogênio, aqui da molécula de água, compartilha um par de elétrons com o átomo central do oxigênio. Então, vamos lá. Esse hidrogênio aqui está compartilhando um par de elétrons com o oxigênio. E esse outro hidrogênio também está compartilhando um par de elétrons aqui com o átomo central de oxigênio. E a geometria da molécula de água, ela é ditada, ela é definida pela forma dos orbitais eletrônicos mais externos aqui do átomo de oxigênio. São justamente esses orbitais aqui em que está acontecendo compartilhamento de elétrons com os hidrogênios. E esses orbitais, pessoal, essa última camada eletrônica aqui do átomo de oxigênio, vai descrever, vai definir o formato, a geometria da molécula de água. Então, esse formato da molécula de água, definida aqui pelos orbitais do oxigênio, é um formato aproximadamente de tetraedro.
Então, aqui nesse tetraedro, nós temos o oxigênio central e em cada um dos vértices, nós temos uma molécula de hidrogênio. E nós temos também os pares de elétrons não compartilhados. Deixa eu só colocar o ponteiro aqui, que eu acredito que fica mais fácil de visualizar. Então, em cada um dos vértices, temos os hidrogênios. Em cada um dos vértices, temos um átomo de hidrogênio. E temos também os pares de elétrons não compartilhados, certo? Então, o ângulo dessa ligação hidrogênio, oxigênio, hidrogênio é de 104,5 graus. E é quase o ângulo da ligação de um tetraedro perfeito, que é de 109,5 graus. Então, o que a gente observa nessa molécula é uma natureza dipolar. A gente observa que existe um polo negativo e um polo positivo aqui na molécula de água. Então, essa natureza dipolar, ela é mostrada nesse modelo, sendo que as linhas tracejadas vão representar os orbitais não ligantes. Os dois átomos de hidrogênio têm, então, carga parcial positiva. E o átomo central aqui, que é o átomo de oxigênio, ele possui carga parcial negativa. E por isso nós dizemos que aqui o oxigênio é mais eletronegativo. Então, com essas informações, nós podemos dizer que o núcleo do átomo de oxigênio, ele atrai mais fortemente os elétrons do que o núcleo do hidrogênio. E como eu disse anteriormente, por conta dessa característica, o oxigênio é considerado mais eletronegativo. Isso significa, então, que os elétrons compartilhados, eles vão estar mais próximos, eles vão estar mais frequentemente na vizinhança do átomo de oxigênio do que na vizinhança dos átomos de hidrogênio. Então, como consequência desse compartilhamento desigual de elétrons, dessa característica aqui do oxigênio de eletronegatividade, a gente tem a formação de dipolos elétricos. Então, a gente pode dizer que a molécula de água possui um polo positivo e polo negativo. Então, cada hidrogênio ele vai carregar uma carga parcial positiva, como está ilustrado aqui na imagem, e o oxigênio carrega uma carga parcial negativa. E por isso, nós podemos dizer que o oxigênio é mais eletronegativo. Então, pessoal, eu coloquei aqui uma questão dizendo o seguinte: existe uma atração entre o átomo de oxigênio de uma molécula de água e o hidrogênio de outra molécula. Aqui, pessoal, reparem que eu não estou falando sobre as ligações covalentes entre o hidrogênio, o oxigênio e o hidrogênio de uma molécula só. Eu estou falando da atração entre o átomo de oxigênio de uma molécula de água com o átomo de hidrogênio da outra molécula de água. E nós já falamos sobre isso anteriormente, falamos sobre a importância dessa atração que o átomo de oxigênio de uma molécula de água tem pelo átomo de hidrogênio da outra molécula de água. Vocês conseguem se lembrar qual é o nome disso? Tenho certeza que alguns de vocês vão se lembrar sim. Então, nós temos, a partir dessa atração do átomo de oxigênio de uma molécula de água pelo átomo de hidrogênio da outra molécula de água, nós temos a chamada ligação de hidrogênio, que talvez muitos de vocês conheciam anteriormente por pontes de hidrogênio. Então, essas ligações de hidrogênio que vão acontecer entre um oxigênio de uma molécula de água
e o hidrogênio de outra molécula de água são interações relativamente fracas. Mas lembram que eu falei anteriormente que coletivamente as ligações de hidrogênio são muito importantes, principalmente para manter estruturas tridimensionais de moléculas? Então, veja só, quando eu digo que elas são relativamente fracas, eu estou fazendo uma comparação. Então, as ligações de hidrogênio, em água líquida têm energia de dissociação de cerca de 23 kJ por mol. E se a gente comparar com uma ligação covalente oxigênio e hidrogênio, como por exemplo a ligação covalente em uma molécula de água, a energia de dissociação é de 470 kJ por mol. O que isso significa? Significa que é mais fácil romper uma ligação de hidrogênio entre uma molécula de água e outra, entre a molécula de oxigênio de uma molécula e a molécula de hidrogênio de outra molécula de água. É mais fácil quebrar essa ligação do que uma ligação covalente, como por exemplo a ligação covalente que está presente em uma única molécula de água. Deixa eu colocar aqui o ponteiro novamente, que fica mais fácil de mostrar. O que eu quero dizer é que essa ligação aqui que está acontecendo entre o oxigênio e o hidrogênio de uma única molécula, ela é mais forte, ela é mais difícil de ser quebrada do que essa ligação que está acontecendo entre o oxigênio de uma molécula e o hidrogênio de outra. Essa primeira ligação que eu falei é uma ligação covalente, essa que eu estou circulando aqui, ligação covalente entre o oxigênio e o hidrogênio da mesma molécula. E essa outra ligação entre o oxigênio e o hidrogênio de duas moléculas distintas são as ligações de hidrogênio. Se eu quiser quebrar essa primeira ligação aqui, essa covalente, eu vou precisar de uma energia de 470 kJ por mol. Enquanto se eu quiser quebrar essa ligação de hidrogênio que está acontecendo entre o oxigênio dessa molécula de cima com o hidrogênio dessa molécula de água, eu vou precisar de apenas 23 kJ por mol de energia. Isso é só para mostrar para vocês que as interações, as ligações de hidrogênio são relativamente fracas, principalmente quando a gente compara com uma ligação covalente em que há compartilhamento de elétrons. Só que eu já falei anteriormente para vocês que as interações, as ligações de hidrogênio, coletivamente, elas são muito importantes. Pessoal, então, em qualquer momento, a maioria das moléculas de água líquida vai estar ligada umas às outras por ligações de hidrogênio, como essa ligação de hidrogênio que vocês viram no slide anterior. Só que o tempo de vida de cada ligação de hidrogênio é limitado. Cada ligação de hidrogênio vai durar em média de 1 a 20 picosegundos. Um picossegundo, pessoal, equivale, na verdade, a 10 elevado a menos 12 segundos. Então, a ligação de hidrogênio tem uma duração muito curta. Rapidamente ela é quebrada. Só que isso não significa que as moléculas de água vão ficar isoladas a partir da quebra da ligação de hidrogênio. De forma alguma. Isso tudo é muito rápido. Quando uma ligação de hidrogênio se quebra, imediatamente, na verdade, em torno de 0,1 picosegundos, uma nova ligação de hidrogênio é formada, seja com a mesma molécula de água ou também com outra molécula de água vizinha. Eu mencionei com vocês sobre a importância de todas as ligações de hidrogênio. Então, a soma dessas ligações de hidrogênio, dessas inúmeras ligações de hidrogênio na água, entre uma molécula de água e outra, vai dar à água, vai conferir à água líquida uma grande coesão interna.
Isso é muito importante, por exemplo, para o transporte de água na planta. Vocês viram anteriormente, eu mostrei para vocês, aquele arranjo tetraédrico dos orbitais ao redor do átomo de oxigênio. E é justamente esse arranjo que vai permitir que cada molécula de água forme as ligações de hidrogênio com até 4 moléculas de água vizinhas. Então, pessoal, na água líquida, que está um pouco mais desorganizada do que a água sólida, as moléculas de água vão formar, no máximo, 3,4 ligações de hidrogênio com outras moléculas. Então, se a gente pudesse fotografar a molécula de água líquida, a gente encontraria aproximadamente 3,4 ligações de hidrogênio de uma molécula com outras, certo? Justamente porque na água líquida, a duração de cada ligação de hidrogênio, ela varia de 1 a 20 picosegundos. Então, à medida que uma ligação é desfeita, rapidamente uma nova ligação de hidrogênio é feita, seja com a mesma molécula ou também com alguma outra molécula vizinha. Já na água sólida, a gente observa que cada molécula de água está fazendo exatamente 4 ligações de hidrogênio. Vai ficar mais fácil de nós visualizarmos isso nessa imagem. Aqui nós temos uma molécula de água, oxigênio, hidrogênio. Aqui o oxigênio mais eletronegativo, os hidrogênios mais eletropositivos. Como eu mencionei com vocês, a ligação de hidrogênio acontece pela atração aqui do átomo de oxigênio de uma molécula com um átomo de hidrogênio de outra molécula, certo? Então, essa molécula de água aqui, ela pode fazer ligações de hidrogênio com mais 4 moléculas de água, como vocês podem observar. Esse oxigênio ligado por ligação de hidrogênio, que não é uma ligação covalente ao hidrogênio dessa outra molécula de água. O oxigênio ligado a esses hidrogênios da outra molécula de água. Deixa eu colocar o ponteiro para ficar melhor de vocês observarem. Esse hidrogênio dessa molécula de água ligado ao oxigênio da outra molécula de água. Então, é possível que sejam feitas, a partir de uma molécula de água, mais 4 ligações de hidrogênio, certo? A interação aqui entre o oxigênio de uma molécula e o hidrogênio da outra molécula de água. Como eu comentei com vocês, como na água líquida as moléculas estão mais desorganizadas, estão quebrando ligações de hidrogênio e fazendo ligações de hidrogênio novas rapidamente, a gente tem ligação com até 3,4 outras moléculas de água. De uma molécula com até 3,4 outras moléculas de água. Só que no gelo, se a gente pudesse tirar uma foto das ligações de hidrogênio, a gente ia ter essa imagem aqui que vocês observam. Então, no gelo, na água no seu estado sólido, cada molécula de água está fixa no espaço e forma ligações de hidrogênio com 4 outras moléculas, certo? Inclusive, quando vocês colocaram em algum momento uma garrafinha da Tupperware lá no congelador, uma garrafinha da mãe de vocês colocaram no congelador, observaram que a garrafinha estourou. Isso acontece justamente porque na água sólida acontece um estiramento máximo dessas ligações de hidrogênio. Então, é por isso, justamente por isso, que a água se expande quando ela entra no seu estado sólido. Como eu mencionei com vocês anteriormente a respeito da importância das ligações de hidrogênio, falei também do alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, alto calor de vaporização. Essas ligações de hidrogênio, elas são responsáveis por isso, pelo ponto alto de fusão da água, porque é necessário muita energia térmica para quebrar uma ligação de hidrogênio. Imagina várias ligações de hidrogênio
que dão essa força coesiva à água, certo? Então, é necessário bastante energia para quebrar as ligações de hidrogênio, de forma a desestabilizar aquela rede cristalina de gelo e, posteriormente, quando a gente pensa na água líquida, para desestabilizar também a água líquida para que ela passe para a água no seu estado vapor. Porque quando a água passa, então, do seu estado sólido para o estado líquido, é necessária muita energia para quebrar as ligações de hidrogênio. Da mesma forma, quando a água passa do seu estado líquido para o seu estado vapor, também é necessária a quebra das ligações de hidrogênio. Então, no estado vapor, a gente tem a máxima desorganização da molécula de água. Pessoal, então, como eu adiantei para vocês no slide anterior, durante o processo de evaporação, quando a água passa do seu estado líquido para o estado vapor, a gente tem um aumento da entropia do sistema aquoso. Ou seja, colocando isso em outras palavras, a gente tem um aumento da desordem. Então, pensem o seguinte, na água líquida, haviam ligações de hidrogênio, vocês já sabem que essas ligações de hidrogênio têm uma duração, certo? Só que à medida que ela é quebrada, imediatamente a ligação de hidrogênio é feita com a mesma molécula ou com outra molécula vizinha. Então, quando acontece o processo de evaporação, essas ligações de hidrogênio precisam ser desfeitas. Então, ocorre um aumento da entropia ou da desorganização do sistema aquoso. Então, à medida que as disposições mais ordenadas das moléculas de água em forma de gelo passam a assumir disposições menos ordenadas, seja no estado líquido ou mais desordenada ainda no estado gasoso, a gente tem um aumento da entropia, da desorganização do sistema aquoso. Então, pensem o seguinte, lá na água sólida, a gente tem as moléculas organizadas com suas ligações de hidrogênio, certo? Cada molécula de água formando até 4 ligações de hidrogênio. Na água líquida, essas ligações de hidrogênio elas vão sendo desfeitas, refeitas praticamente imediatamente, mas já há um nível de desorganização se comparado à água no seu estado sólido. E quando a água passa do seu estado líquido para o estado vapor, as ligações de hidrogênio são rompidas. Então, ela está no seu estado mais ordenado, a água está no seu estado mais ordenado, quando nós falamos na água no estado sólido, no gelo, e mais desordenada quando nós estamos falando da água no seu estado vapor. Então, em temperatura ambiente, tanto a fusão do gelo quanto a evaporação da água acontece espontaneamente, certo? Com o aumento da temperatura. Pessoal, como vocês já devem ter suspeitado, principalmente quando eu falei sobre a importância das ligações de hidrogênio para as estruturas tridimensionais de outras moléculas, então vocês já suspeitam que as ligações de hidrogênio podem se formar também com outros solutos. Aqui, por exemplo, com os solutos polares. Pode acontecer a ligação de hidrogênio que vocês já conhecem entre uma molécula de hidrogênio, entre um átomo de hidrogênio de uma molécula e um átomo de oxigênio de outra molécula. Da mesma forma, isso pode acontecer entre um hidrogênio de uma molécula e um nitrogênio de outra molécula, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Aqui nós temos, então, ligação de hidrogênio entre o grupo hidroxila de um álcool, aqui com a água, certo? Aqui nós temos o oxigênio da água, ligado por ligação de hidrogênio com o hidrogênio desse álcool. Também pode acontecer ligação de hidrogênio entre um grupo carbonila de uma cetona e uma molécula de água. Aqui o oxigênio da cetona está ligado por ligação de hidrogênio com esse hidrogênio aqui da água.
Pode acontecer também ligação de hidrogênio entre grupos peptídicos em polipeptídeos. Então, aqui eu estou falando interações de proteínas, certo? Então, em um aminoácido, eu tenho aqui a interação, a ligação de hidrogênio entre o outro aminoácido, certo? Essa interação entre o oxigênio aqui dessa molécula e o hidrogênio da outra molécula. E como eu mencionei com vocês anteriormente, essas ligações de hidrogênio podem acontecer também nos ácidos nucleicos, no DNA, certo? Ocorrendo ligação de hidrogênio entre uma base nitrogenada e outra base nitrogenada. E é isso que vai ligar uma fita do DNA a outra fita. Então, aqui a gente vê as ligações de hidrogênio que acontecem, duas ligações de hidrogênio que acontecem entre a base nitrogenada timina e a base nitrogenada adenina, certo? Pessoal, e ainda falando sobre algumas curiosidades a respeito das ligações de hidrogênio, algo bastante interessante é que nós podemos ter ligações de hidrogênio consideradas fortes e ligações de hidrogênio consideradas mais fracas. Então, as ligações de hidrogênio, elas vão ser consideradas mais fortes quando as moléculas de água estão orientadas de forma a maximizar as interações eletrostáticas. Quando que isso acontece? Quando o átomo de hidrogênio e os dois outros átomos que o compartilham estão em linha reta, como vocês podem ver aqui na imagem, certo? Então, aqui temos uma ligação de hidrogênio forte e do outro lado, uma ligação de hidrogênio mais fraca. O que acontece aqui nessa ligação de hidrogênio forte é justamente porque a atração entre as cargas elétricas parciais é máxima quando os três átomos envolvidos na ligação estão dispostos em linha reta. Então, quando isso acontece, nós podemos dizer que a ligação de hidrogênio é uma ligação de hidrogênio forte, e quando a disposição está dessa forma aqui na segunda imagem, nós podemos dizer que não está acontecendo essa maximização, essa atração máxima entre as cargas elétricas. Então, aqui a gente diz que há uma ligação de hidrogênio mais fraca. Eu trouxe aqui alguns conceitos que eu acredito que vocês já conheçam. Aqueles compostos que se dissolvem facilmente em água, eles são chamados de hidrofílicos, certo? Aqueles compostos polares. E por que eles se dissolvem facilmente em água? Justamente porque eles são capazes de substituir a interação água-água com interação água-soluto. Então, nós podemos dizer que esses compostos são hidrofílicos, eles se dissolvem na água, eles gostam da água. Só que, em contrapartida, os solventes apolares são solventes ruins para as biomoléculas polares. Só que eles se dissolvem prontamente, eles dissolvem, na verdade, prontamente as moléculas hidrofóbicas. Então, vocês já devem ter ouvido falar que semelhante dissolve semelhante. Os compostos polares se dissolvem facilmente em água e, portanto, são chamados de hidrofílicos, eles gostam de água. E já os solventes apolares vão dissolver as moléculas apolares, que não se dissolvem facilmente em água. E, portanto, essas moléculas chamadas de apolares, que não se dissolvem em água, são chamadas de moléculas hidrofóbicas, que não gostam, que têm medo da água. Pessoal, veja só nessa imagem. Aqui nós estamos vendo o sal de cozinha, o cloreto de sódio, o NaCl, certo? Sendo hidratado pelas moléculas de água. Então, a água vai dissolver esses sais, como o cloreto de sódio, pela hidratação
e pela estabilização dos íons de sódio e íons de cloro. Então, com isso, as interações eletrostáticas entre o sódio e o cloro vão enfraquecendo e vai neutralizando a tendência do cloreto de sódio de se associar em uma rede cristalina, como nós podemos ver no nosso sal de cozinha. Então, o que a gente observa aqui, na hidratação dos íons cloro e sódio, é justamente porque essa rede do cloreto de sódio é desfeita quando as moléculas de água vão começando a se aglomerar ao redor dos íons de cloro e dos íons de sódio. Então, as cargas iônicas, elas vão sendo neutralizadas e as atrações eletrostáticas necessárias para a formação da rede do cloreto de sódio vão sendo enfraquecidas. E aqui o que a gente observa é que, deixa eu só colocar o ponteiro novamente, pessoal. O que a gente observa aqui é que os íons de cloro, eles ficam circundados aqui pela porção da molécula de água do hidrogênio. Então, aqui acontece a interação entre os hidrogênios da molécula de água e o cloro, certo? E aqui, para o sódio, a gente observa que acontece a interação aqui da porção mais eletronegativa da água, do oxigênio, interagindo com esse íon de cloro. Então, existe uma orientação não aleatória das moléculas de água. Então, o cloreto, o íon cloreto, ele fica circundado pelas moléculas de água com as suas porções positivas, com as porções positivas da água voltadas para o cloro, certo? Então, as porções positivas, parcialmente positivas da água, são representadas pelos hidrogênios e os hidrogênios ficam aqui voltados para o íon cloreto. E aqui no caso do sódio, a gente tem a porção mais eletronegativa da água voltada para esse íon, certo? Então, aqui os oxigênios, que são mais eletronegativos, ficam voltados para o sódio. E o que está acontecendo aqui é justamente aquela substituição da interação água-água pela interação água-soluto. Então, aqui a gente tinha a rede de água, as águas ligadas por ligações de hidrogênio, certo? Quando a gente adicionou esse sal, acontece a desestabilização da interação água-água e a substituição pela interação entre água e soluto. Pessoal, eu falei para vocês que existem os compostos apolares, que são hidrofóbicos, que não gostam de água, que não se dissolvem na água, e existem os compostos polares, que são hidrofílicos, que se dissolvem na água, certo? Só que existem também os compostos que são chamados de anfipáticos. Esses compostos chamados de anfipáticos contêm tanto regiões polares, que são hidrofílicas, como também regiões apolares, que são hidrofóbicas, certo? Então, aqui nesse exemplo, nós temos região polar, hidrofílica, gosta da água, e região apolar, hidrofóbica, não gosta da água, não se dissolve na água. Esses compostos possuem essas duas regiões e quando eles são misturados com água, a região que é hidrofílica, essa aqui que eu estou circulando, essa que é polar, ela interage com a água e ela tende a se dissolver na água. Só que essa outra região, que é hidrofóbica ou apolar, ela tende a evitar contato com a água. Então, o que acontece aqui na separação desse composto é justamente o que é chamado de efeito hidrofóbico. Pessoal, eu trouxe esse exemplo para nós entendermos um pouquinho
sobre esse efeito hidrofóbico. Vamos voltar lá para o exemplo da garrafinha com água e óleo. Quando a gente coloca água e óleo em uma garrafinha, a gente agita. Inicialmente, a gente tem a impressão que as gotículas de óleo estão dispersas na água, certo? Só que o que vai acontecer é o seguinte: as moléculas do lipídio, do óleo, vão forçar as moléculas de água a se circundarem e se organizarem em volta desse lipídio, certo? Então, essa organização vai acontecendo de forma que os lipídios, eles se juntam, eles ficam mais próximos, formando agregados, através do chamado efeito hidrofóbico. E quando a gente deixa essa garrafinha em repouso, a gente observa que forma aquele agregado na superfície da garrafinha, certo? O que acontece é justamente porque as porções lipídicas vão forçar o ordenamento das moléculas de água. Então, aqui vocês podem observar que menos moléculas de água são necessárias para circundar esses 3 lipídios, menos moléculas de água, de quando a gente observa aqui os lipídios de forma isolada. Outra tendência que há também é a formação de micelas. Essas micelas são formadas quando os grupos hidrofóbicos ficam afastados da água e os grupos hidrofílicos ficam em contato com a água. Então, nesse lipídio, vamos ver o seguinte. Aqui nós temos uma cabeça, que é hidrofílica, que é polar, que gosta da água e por isso está em contato com a água. E nós temos uma cauda hidrofóbica, apolar, que não gosta de água. Na formação das micelas, essas caudas ficam escondidas aqui dentro e as cabeças, que são polares, ficam voltadas para o ambiente aquoso. Então, o que acontece, pessoal, é que para essas moléculas que são anfipáticas, ou seja, que tem uma porção apolar, que não gosta de água, e uma porção polar, que gosta de água, nessas moléculas, aquelas regiões que são apolares, elas vão se aglomerar para apresentar a menor área hidrofóbica possível ao solvente aquoso. Por isso que as caudas ficam escondidas, como eu mostrei no slide anterior. E as regiões polares, elas vão ser arranjadas de forma a maximizar as interações com o solvente, que é a água, certo? Por isso, as caudas hidrofóbicas ficam escondidas para dentro, certo? Para apresentar a menor área hidrofóbica possível à água. E as regiões polares, as cabeças polares ficam arranjadas para o lado de fora, a fim de maximizar a interação dessa região que é polar com o solvente que é a água. E as estruturas estáveis de compostos anfipáticos em água, nós chamamos de micelas. E elas podem ter centenas ou milhares de moléculas. E elas são unidas justamente pelas chamadas interações hidrofóbicas. Pessoal, para nós encerrarmos esse conteúdo sobre água, eu trouxe aqui 4 propriedades da água, certo? E vocês vão perceber que essas propriedades são muito importantes em sistemas biológicos. A primeira propriedade, a gente acabou falando sobre ela durante a aula, que é a propriedade de coesão das moléculas de água. Então, essa propriedade permite que as moléculas de água fiquem próximas umas às outras devido às ligações de hidrogênio, certo? Então, a coesão é justamente essa interação água-água que acontece através de ligações de hidrogênio. Então, coletivamente, essas tantas ligações de hidrogênio, elas vão manter a substância, manter a água unida, certo? Então, a isso nós damos o nome. Pessoal, eu falei para vocês que é importante em sistemas biológicos, certo? Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é a coesão. A coesão, pessoal, nada mais é do que a interação água-água
que acontece através da ligação de hidrogênio, certo? Então, aqui a gente tem a água unida por ligações de hidrogênio. Então, a substância está unida por conta da capacidade de coesão. E é isso que permite que a água seja transportada da raiz até as folhas, porque essas moléculas de água estão unidas por ligações de hidrogênio. E por isso, quando a água é puxada aqui para as folhas, a substância não se quebra. Pessoal, então eu falei para vocês que a coesão é essa interação água-água que permite que a água seja transportada da raiz até a folha sem ser quebrada, porque as moléculas de água estão unidas por ligações de hidrogênio. Então, coesão, interação água-água. E aonde que entra a adesão nessa história? A adesão, pessoal, vai ser a aderência entre duas substâncias. Então, naquele exemplo que eu mostrei anteriormente, a adesão é a interação entre a água e a parede celular do vegetal. Então, nesse exemplo que eu trouxe anteriormente, a adesão da água às paredes da célula vegetal, também através de ligação de hidrogênio, vai ajudar a agir, a água ser transportada da raiz até as folhas contra a gravidade, certo? Então, coesão, interação água-água, que permite que a água seja transportada sem ser rompida, e a adesão é a interação entre água e outra substância. Então, para que a água seja transportada da raiz até as folhas, é importante que haja coesão, interação água-água, e a adesão, que é a interação entre a água e as paredes da célula vegetal, certo? Então, coesão, interação água-água. A adesão, interação da água com outra substância. E uma outra característica bastante interessante, relacionada também à coesão, é justamente o que nós chamamos de tensão superficial. A tensão superficial, ela vai medir quanto é difícil estender ou quebrar a superfície de um líquido. Por que eu estou falando que essa propriedade está relacionada à coesão? Porque, por exemplo, quando nós enchemos um copo de água até acima da borda e a gente observa que a água não se rompe, ela fica acima da borda, isso acontece justamente devido à coesão, certo? As ligações de hidrogênio que acontecem entre água e também está envolvida com a adesão da água aqui nas bordas do copo. Então, a tensão superficial é justamente essa união que acontece e que mostra o quanto é difícil estender ou quebrar a superfície de um líquido. O mesmo a gente observa quando são formadas essas gotículas, certo? E a gente observa que essa gotícula não se rompe através da tensão superficial. E é justamente a tensão superficial que permite alguns animais, alguns insetos, inclusive algumas aranhas, de atravessar o líquido, a superfície de um líquido, sem rompê-lo, certo? Sem quebrar as ligações de hidrogênio que acontecem aqui entre as moléculas de água. Nós falamos sobre as propriedades de coesão, interação água-água, adesão, interação água e outra substância. Falamos sobre o quanto é difícil quebrar a superfície de um líquido da água, que é a propriedade de tensão superficial. E agora a gente fala sobre a propriedade da água de funcionar como um banco de calor, de moderar a temperatura. Então, a água, pessoal, ela modera a temperatura do ar, absorvendo o calor do ar, que está mais quente, e liberando o calor armazenado para o ar, só que agora de forma mais fria. E a água ela é bastante eficaz como um banco de calor, porque ela consegue absorver
ou liberar uma grande quantidade de calor, fazendo apenas uma pequena mudança em sua temperatura. Pessoal, agora a gente muda um pouquinho o foco da aula para falar sobre as condições ácidas e básicas e como essas condições ácidas e básicas afetam os organismos vivos. Então, me acompanhem no seguinte raciocínio. Ocasionalmente, o átomo de hidrogênio que está participando de uma ligação de hidrogênio entre duas moléculas, ele pode se mover de uma molécula para a outra. Vejam só, então aqui temos duas moléculas de água. Esse hidrogênio aqui, ele pode se mover para outra molécula. E quando isso acontece, o átomo de hidrogênio deixa o elétron para trás. Então, o que realmente se transfere é um íon hidrogênio, um próton, um H+, um único próton com a carga 1+, certo? Então, a molécula de água que perdeu um próton, ela é chamada de íon hidróxido. Então, essa molécula aqui, que sobra apenas com oxigênio e um hidrogênio, é chamada de íon hidróxido. E ela fica com a carga negativa, porque o átomo de hidrogênio transferido para outra molécula deixou o elétron para trás, certo? Já essa outra molécula aqui, a que recebeu o próton, ela passa a se chamar íon hidrônio, é o H3O+. Então, essa molécula fica com a carga positiva, certo? E ela fica composta por um átomo de oxigênio e 3 átomos de hidrogênio. Então, por convenção, a gente acostumou a usar o H+, para representar o íon hidrônio. E a gente vai continuar usando H+ para representar esse íon hidrônio. Mas se lembrem, pessoal, que quando a gente usar o H+, na verdade, nós estamos representando essa molécula de água que recebeu um próton a mais, certo? Então, a fórmula da água é H2O. Aqui nós temos H3O, um hidrogênio a mais. Essa dissociação da água, pessoal, formando o íon hidróxido, que é o OH-, ou o íon hidrônio, que é o H3O+, é uma reação reversível e bastante rara, estatisticamente rara. Só que é uma reação de muita importância para a bioquímica, para a química dos organismos vivos. Então, o H+, que é o íon hidrônio, que na verdade é H3O+, e o OH-, que é o íon hidróxido, são muito reativos. E qualquer mudança nas concentrações de H+, ou de OH-, pode afetar as proteínas das células e afetar outras moléculas celulares também. Então, na água pura, as concentrações de H+ e de OH- são iguais. Só que quando a gente adiciona certos tipos de solutos, que nós chamamos de ácidos e bases, esse equilíbrio é rompido. Então, os biólogos utilizam a escala de pH, que vocês podem ver aqui na imagem, para descrever o quão ácida ou quão básica é a solução. Então, nós temos aqui o pH, que seria o pH da água pura, que seria esse pH neutro. Quando nós reduzimos o pH, nós temos uma substância mais ácida. E quando aumentamos o pH, uma substância mais básica. Nesse contexto, pessoal, nós podemos dizer que os ácidos são as substâncias que aumentam a concentração do íon hidrogênio de uma solução. Coloquei aqui um exemplo para vocês. Nesse exemplo, quando o ácido clorídrico, que é esse HCl, é adicionado na água, os íons hidrogênio se dissociam dos íons de cloro. Então, HCl
adicionado na água, acontece a separação do átomo de hidrogênio e do átomo de cloro, certo? Então, com isso, acontece um aumento de prótons, um aumento de H+, que vocês já viram anteriormente, e que, na verdade, é um aumento do íon hidrônio. Então, quando isso acontece, quando a gente tem mais H+ do que O-, nós podemos dizer que temos uma solução ácida, certo? Então, essa fonte de H+ de prótons resulta em uma solução ácida, ou seja, que tem mais prótons do que OH-. Pessoal, e ao contrário do que eu falei para vocês sobre o ácido, uma base vai ser uma substância que reduz a concentração dos íons hidrogênios de uma solução. E algumas bases, como esse exemplo que eu trouxe para vocês, reduzem a concentração de H+, captando diretamente esses íons de hidrogênio. Então, é o exemplo da amônia. A amônia, que é o NH3, ela vai atuar como base quando os dois elétrons não compartilhados da camada de valência, da última camada eletrônica do nitrogênio, é capaz de atrair esse íon hidrogênio da solução. E com isso, a amônia capta esses prótons, formando o íon amônio, que é o NH4+. E aqui vocês podem observar que esse hidrogênio que estava livre na solução, que na verdade é um íon hidrônio, ele foi capturado, então ele não está disponível. Como essa substância foi capaz de reduzir a concentração de íons hidrogênios da solução, nós a consideramos como uma base. Diferentemente do exemplo anterior que eu trouxe para vocês, existem ainda aquelas bases que vão reduzir a concentração de íons H+, de prótons, só que de uma maneira indireta. Essas bases, quando estão na presença de água, vão se dissociar para formar os íons hidróxido. Então, nesse exemplo, que é o exemplo do hidróxido de sódio, ele vai estar atuando como uma base, porque na presença de água, o hidróxido de sódio se dissocia nesses dois íons aqui, acontecendo um aumento na concentração do íon hidróxido. E por isso, a gente fala que essa é uma solução básica também. Nesses dois últimos casos que eu trouxe para vocês, vocês devem ter percebido que a base tem o papel de reduzir a concentração de íons H+. Então, aquelas soluções que têm maior concentração de íons hidróxido, que é OH-, do que de H+, ou mais especificamente de íons hidrônio, são conhecidas como soluções básicas. E quando uma solução tem a concentração igual de íon hidróxido e íon hidrônio, nós chamamos essa solução de uma solução neutra. Nós sabemos, pessoal, que o pH interno da maioria das células vivas é um pH próximo a 7. Vou colocar o ponteiro, que é justamente o pH da água pura, ou seja, um pH neutro. Nesse pH neutro, a concentração de íons H+ é igual à concentração de íons OH-. E os sistemas biológicos são muito sensíveis a qualquer alteração de íons H+ e de íons OH-. Por exemplo, o sangue humano possui um pH de aproximadamente 7,4, que é um pH levemente básico. Então, se o pH do sangue humano diminuir para 7, ficando um pouco mais ácido, ou aumentar para 7,8, ficando ainda mais básico, o indivíduo pode vir à morte
em poucos minutos. Então, os sistemas biológicos precisam de um sistema de tamponamento que não permita grandes oscilações de pH. Nós chamamos de tampões aquelas substâncias que vão atuar minimizando as mudanças nas concentrações de íons H+, e de íons OH- em uma solução. Então, a presença dessas substâncias que recebem o nome de tampões vai permitir que o pH de fluidos biológicos, como por exemplo o sangue, permaneça relativamente constante, apesar da adição de ácidos ou bases. Porque vocês viram que pequenas oscilações no pH, por exemplo, do sangue, podem levar o indivíduo à morte. E esses tampões atuam captando os íons de hidrogênio que estiverem em excesso em uma solução e doando íons de hidrogênio quando esses íons de hidrogênio estão esgotados. Alguns tampões vão contribuir para a estabilidade do pH, seja no sangue humano ou também em muitas outras soluções biológicas. E o exemplo que eu trouxe para vocês é justamente um exemplo do sangue humano. Então, esse tampão aqui é o ácido carbônico, o H2CO3. Quando que esse ácido carbônico é formado? Ele é formado justamente quando o dióxido de carbono, CO2, reage com a água no plasma do sangue. Então, como vocês podem observar aqui na imagem, o ácido carbônico ele pode se dissociar, formando um íon bicarbonato e um íon hidrogênio. Então, veja só, como a setinha indica, essa reação pode acontecer tanto para a direita, como também para a esquerda. Então, vamos imaginar uma resposta a aumento no pH. Então, se está acontecendo um aumento no pH, essa substância está ficando mais básica. Então, nós precisamos acrescentar íons H+, íons hidrogênio, para acidificar a solução. Então, quando há um aumento no pH, a tendência é que essa reação se desloque para a direita, a fim de produzir mais íons hidrogênio e acidificar um pouco a amostra até que ela chegue ao equilíbrio. Já se acontecer uma diminuição do pH, ou seja, se o pH estiver mais ácido, com muitos íons hidrogênio, essa reação vai tender aqui para a esquerda para diminuir a quantidade de íons hidrogênio. Então, veja só, pessoal, se a concentração de íons H+ no sangue começar a cair, ou seja, se o pH aumentar, a reação vai tender para a direita, formando-se mais íons hidrogênio, reabastecendo os íons hidrogênio. Só que se a concentração de íons H+ no sangue começar a aumentar, ou seja, o pH começar a diminuir, ficar mais ácido, a reação tende aqui para a esquerda, formando o ácido carbônico e removendo os íons hidrogênios da solução. Pessoal, então essa foi a nossa aula sobre água e tampões. Anotem as dúvidas que vocês tiverem ao longo da aula e essas dúvidas poderão ser esclarecidas no nosso próximo encontro síncrono. Um abraço a todos e bons estudos!